Se você começou este dia com o coração apertado, com a mente carregada e com a fé abalada pelo que viu, pelo que ouviu ou pelo que sentiu nos últimos dias, permanece comigo até o fim. Talvez, por fora, você tenha tentado parecer forte. Talvez tenha falado pouco, respirado fundo e seguido em frente como se estivesse tudo sob controle. Mas Deus conhece o que ninguém viu. Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Deus conhece as perguntas que você não conseguiu responder. Deus conhece o medo que tenta se esconder atrás do seu sorriso. E se hoje a sua alma amanheceu cansada, eu quero te lembrar logo no começo deste momento que você não está sozinho no meio do caos. O Senhor continua sendo refúgio. O Senhor continua sendo abrigo. O Senhor continua sendo proteção quando a fé vacila, quando a força acaba e quando o coração parece não conseguir sustentar mais um dia de batalha. Talvez a sua crise hoje não seja falta de vontade de crer. Talvez a sua crise seja cansaço. Talvez seja excesso de guerra, excesso de espera, excesso de notícias ruins, excesso de decepção, excesso de oração sem resposta no tempo que você imaginou. E em momentos assim, o homem não precisa de condenação. O homem precisa de direção. O homem precisa de palavra. O homem precisa voltar para o lugar onde a alma encontra repouso. E é por isso que você está aqui. Não para ouvir promessas vazias, não para alimentar medo, não para fingir que está tudo bem. Você está aqui para ser lembrado de que mesmo no caos, o Senhor pode manter você de pé. Mesmo no barulho, o Senhor pode guardar a sua mente. Mesmo quando 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, existe uma promessa que continua viva. E isso não chegará a você da forma como o medo está tentando anunciar. Antes de orarmos, vamos ouvir e receber a palavra do Senhor. Hoje a base da nossa oração é o Salmo 91, um salmo de refúgio, proteção, livramento e permanência. E o versículo âncora para este começo de dia está em Salmo 91, versículo 7. A palavra diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Essa não é uma frase para alimentar orgulho. Essa não é uma frase para fazer o homem se sentir invencível por si mesmo. Essa é uma declaração de dependência. É a lembrança de que existe proteção para aquele que se esconde no Altíssimo. Existe cobertura para aquele que faz do Senhor o seu abrigo. Existe segurança para aquele que decide permanecer debaixo da mão de Deus, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quando o Salmo 91 fala de abrigo, ele está falando de intimidade. Quando o texto fala da sombra do Onipotente, ele está falando de proximidade.
Sombra não alcança quem está longe. Sombra cobre quem está perto. Isso significa que a proteção de Deus não é apenas uma ideia bonita para confortar a mente. A proteção de Deus é uma realidade para quem escolhe permanecer perto. E permanecer perto não significa viver uma vida perfeita. Permanecer perto significa voltar para Ele até quando a fé está ferida. Significa continuar buscando o Senhor até quando os sentimentos não ajudam. Significa dizer, mesmo em meio à confusão, eu ainda não entendo tudo, mas eu me recuso a sair da presença. Há dias em que a crise de fé não vem como uma revolta declarada. Ela vem como desgaste, ela vem como frieza, ela vem como distração. Ela vem como um acúmulo de pequenas dores que vão tornando o coração pesado. O homem continua caminhando, continua trabalhando, continua resolvendo problemas, continua atendendo pessoas, continua tentando sustentar a casa, continua sendo apoio para todo mundo, mas por dentro vai se perguntando em silêncio até quando vai conseguir. Em dias assim, o Salmo 91 não vem como um discurso distante. Ele vem como um teto sobre a cabeça de quem se sentiu exposto por muito tempo. Ele vem como um muro firme ao redor de quem se sentiu vulnerável demais. Ele vem como um braço forte segurando quem estava prestes a desabar. Quando o texto fala de laço, de terror, de seta, de peste, de escuridão e de destruição, ele toca em experiências que atravessam o corpo, a mente e a alma. Nem toda batalha aparece do lado de fora. Existem setas que atingem pensamentos. Existem terrores que chegam antes mesmo do sol nascer. Existem ameaças que nem aconteceram e, mesmo assim, roubam a paz de quem passa horas imaginando o pior. Existe uma exaustão que toma conta quando o homem vive em estado de alerta o tempo todo, como se precisasse antecipar cada problema para não ser surpreendido. Mas a palavra nos mostra que o Senhor não apenas vê esse cenário. O Senhor se levanta como abrigo no meio dele. Talvez você tenha acordado hoje já cansado. Talvez o dia nem tenha começado direito e a sua mente já correu para contas, compromissos, conflitos, exames, decisões, notícias da família, preocupações com alguém que você ama, inseguranças que você não confessou para ninguém. Talvez a sua crise de fé esteja assim. Você sabe o que a Bíblia diz, mas o seu coração está lutando para descansar nisso. Você conhece as promessas, mas dentro de você existe um ruído constante, como se o medo falasse mais alto do que a esperança. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 91 se torna tão poderoso. Porque ele não diz que o caos não existe. Ele não diz que o mundo vai parar de ameaçar. Ele não diz que o vale some de uma vez. O que ele mostra é algo maior. No meio do caos existe um lugar de permanência. No meio do barulho existe uma voz mais forte. No meio do cenário que assusta existe uma cobertura que não falha. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Que palavra forte para um coração em crise. Que palavra firme para um homem que se sentiu cercado. Que palavra necessária para quem começou este dia achando que seria engolido pela pressão. Deus não está prometendo uma vida sem batalha. Deus está prometendo presença no meio da batalha. Deus não está dizendo que você nunca verá momentos difíceis. Deus está dizendo que a última palavra não será do caos. O mundo pode tremer ao seu redor, notícias podem se multiplicar, ambientes podem se tornar pesados, pessoas podem ceder ao medo, sistemas podem falhar, relações podem decepcionar, mas o Senhor continua sendo o mesmo. E se Ele continua sendo o mesmo, então a sua proteção não depende do humor do dia, da economia, da aprovação dos homens ou do cenário ao redor. A sua proteção depende do caráter imutável de Deus. Talvez você precise ouvir isso com calma nesta manhã. A crise de fé não anula a fidelidade de Deus. O fato de você estar cansado não cancela as promessas.
O fato de você não sentir tanta força quanto antes não significa que o Senhor tenha se afastado. Existem momentos em que o homem não consegue levantar grandes discursos de fé. Tudo o que ele consegue fazer é sussurrar: Senhor, me ajuda. E até esse sussurro é ouvido no céu. Até esse pedido pequeno é recebido por Deus. Até essa oração quebrada, feita entre lágrimas, com voz cansada e coração confuso, sobe como clamor diante do trono. O Salmo 91 também fala de penas e asas, e essa imagem é preciosa porque mostra ternura em meio à guerra. O Deus que protege não é apenas forte, ele também é cuidadoso. Ele não apenas livra do mal, ele também acolhe a alma. Ele não apenas fecha portas erradas, ele também acalma o peito. Debaixo das asas do Senhor há proteção, mas também há descanso. Há segurança, mas também há consolo. Há vigilância, mas também há calor. Isso é importante para quem está vivendo uma crise de fé, porque muitas vezes a alma cansada não precisa só de uma resposta, precisa de abrigo, precisa de presença, precisa de silêncio interior. Precisa lembrar que antes de ser cobrado a produzir algo, ele é convidado a permanecer. E quando a palavra fala que a verdade do Senhor será pavês e escudo, ela nos ensina que a defesa do homem não está naquilo que ele imagina, mas naquilo que Deus declarou. É a verdade de Deus que protege a mente quando a mentira diz que tudo vai dar errado. É a verdade de Deus que sustenta o coração quando o medo diz que você não vai suportar. É a verdade de Deus que coloca ordem por dentro quando os sentimentos se tornam confusos. Por isso, nesta manhã, a sua alma não precisa se alimentar das vozes erradas. A sua alma precisa se agarrar à palavra, porque a palavra não muda conforme a emoção muda. A palavra não perde força porque a noite foi difícil. A palavra não se enfraquece porque você chorou ontem. O que Deus disse continua firme. Talvez haja pessoas ao seu redor desmoronando emocionalmente. Talvez você esteja vendo ambientes se tornarem mais tensos, famílias mais sobrecarregadas, relacionamentos mais frágeis, gente perdendo a paz, gente desistindo, gente vivendo no limite. E isso pode trazer um sentimento muito forte de insegurança. Pode parecer que tudo está vulnerável, que tudo está ameaçado, que tudo pode ruir a qualquer momento. Mas hoje, o Senhor está chamando você para habitar em outro lugar. Não no lugar do medo, não no lugar da antecipação desesperada, não no lugar da paranoia espiritual. O Senhor está chamando você para habitar no esconderijo do Altíssimo, para permanecer à sombra do Onipotente, para fazer do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Refúgio não é fuga covarde. Refúgio é posicionamento espiritual. Refúgio é saber para onde correr. Refúgio é reconhecer que existe um lugar onde a alma respira de novo. Fortaleza não é dureza emocional. Fortaleza é apoio sólido. Fortaleza é base firme. Fortaleza é a certeza de que, quando os joelhos enfraquecem, ainda existe uma rocha sustentando os seus passos. Quantas vezes o homem acha que precisa carregar tudo sozinho? Quantas vezes ele tenta sustentar a própria mente na força do próprio braço? Quantas vezes ele tenta parecer inabalável, quando na verdade por dentro está prestes a quebrar? E o Senhor, com misericórdia, nos chama de volta para essa verdade simples e profunda. Você não foi criado para suportar tudo sozinho. Você foi chamado para confiar. Confiar em Deus no meio da paz já exige entrega. Mas confiar em Deus no meio do caos exige decisão. E talvez seja exatamente essa decisão que o Espírito Santo está gerando agora dentro de você. Uma decisão de permanecer. Uma decisão de não alimentar o desespero. Uma decisão de colocar o primeiro pensamento do dia diante do Senhor. Uma decisão de não deixar o medo definir o ritmo da sua manhã. Uma decisão de não aceitar a crise de fé como destino final. Porque uma crise pode ser atravessada. Uma noite difícil pode ser vencida. Um coração cansado pode ser renovado.
Uma mente inquieta pode aprender a descansar na presença de Deus. Há algo muito forte no versículo que diz que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Isso nos mostra que existe um cuidado invisível acontecendo enquanto você vive o que é visível. Nem tudo o que Deus faz você consegue enxergar no momento. Nem todo livramento vem acompanhado de explicação. Nem toda proteção vem com anúncio. Há portas que se fecham e você não entende na hora, mas depois percebe que foi livramento. Há atrasos que frustram, mas evitam danos maiores. Há caminhos que parecem incertos, mas eram a direção da preservação. Há batalhas que você nem soube que estavam sendo travadas por você. E ainda assim, o Senhor guardou seus passos. Se hoje a sua dor principal é a crise de fé, eu quero te dizer algo com muito cuidado. Você não precisa se envergonhar de voltar para Deus cansado. Você não precisa arrumar a alma primeiro para só depois buscar o Senhor. Você não precisa fingir que está forte para merecer o abrigo. O esconderijo do Altíssimo não é um prêmio para quem nunca vacilou. O esconderijo do Altíssimo é casa para quem decidiu permanecer. É lugar de cura para quem reconhece que precisa. É cobertura para quem cansou de se expor ao medo. É descanso para quem não aguenta mais ser governado pela ansiedade. Talvez você até diga, eu ainda creio, mas não como antes. Eu ainda oro, mas com menos força. Eu ainda leio a Bíblia, mas parece que meu coração está mais seco. Eu ainda tento seguir, mas às vezes me sinto vazio. E o Senhor sabe. O Senhor conhece cada camada desse processo. E em vez de afastar você, Ele chama para perto. Em vez de rejeitar o homem fraco, Ele sustenta. Em vez de condenar o cansado, Ele renova. Em vez de fechar a porta, Ele abre o abrigo. Essa é a beleza da graça de Deus. O Senhor não ama você somente nos dias em que a sua fé está inflamável. Ele ama você também nos dias em que a sua fé parece uma brasa pequena, precisando ser protegida do vento. Por isso, antes de começarmos a orar mais profundamente, respira onde você está. Entrega esse começo de dia ao Senhor. Não tenta resolver tudo agora. Não tenta prever tudo agora. Não tenta sustentar o amanhã antes de viver o hoje. Deus está chamando você para este momento. Deus está chamando você para esta presença. Deus está chamando você para esta decisão de ficar de pé, não porque você é forte em si mesmo, mas porque existe uma mão eterna sustentando você. E se Deus sustenta, então você não está abandonado. Se Deus cobre, então você não está exposto. Se Deus fala, então o medo não pode ser a voz principal sobre a sua vida. Agora eu quero orar com você, e eu peço que você una o seu coração a esta oração. Mesmo que a sua voz esteja baixa, mesmo que as palavras saiam devagar, mesmo que você esteja lutando por dentro, ore assim com sinceridade. Senhor meu Deus e meu Pai, eu chego diante de Ti nesta manhã do jeito que eu estou. Eu não chego escondendo o que eu sinto, eu não chego fingindo que está tudo bem. Eu chego com a minha mente cansada, com o meu coração muitas vezes apertado, com perguntas que eu não consegui responder e com uma fé que em alguns momentos parece ter sido atingida pelo peso dos dias. Tu conheces, Senhor, o que eu vivi ontem. Tu conheces o que eu estou carregando hoje. Tu conheces as pressões que ninguém viu, as dores que eu silenciei, as lutas que eu enfrentei por dentro enquanto por fora continuei seguindo como se estivesse forte. E nesta manhã, eu não quero continuar carregando tudo sozinho. Eu me coloco diante de Ti, eu me rendo à Tua presença, eu me aproximo do Teu abrigo. Eu declaro que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu declaro que o Senhor é o Deus em quem eu escolho confiar. Pai, eu coloco diante de Ti a minha crise de fé. Eu coloco diante de Ti os momentos em que eu me senti fraco, os momentos em que eu orei sem conseguir sentir paz, os momentos em que eu duvidei em silêncio, os momentos em que a minha alma ficou cansada demais para reagir.
Eu coloco diante de ti o peso acumulado das decepções, das demoras, das respostas que ainda não vieram, das batalhas repetidas, do medo de que algo saia do controle. Eu coloco diante de ti a sensação de vulnerabilidade que às vezes toma conta de mim. Eu coloco diante de ti o cansaço de tentar manter tudo funcionando enquanto por dentro eu precisava de socorro. Eu coloco diante de ti o desgaste emocional, a inquietação, a exaustão, a confusão, a pressão, a tristeza que aparece sem avisar, o aperto que volta cedo, a insegurança que tenta conduzir meus pensamentos. Eu entrego tudo isso ao Senhor. E nesta manhã eu te peço, guarda a minha mente, guarda o meu coração, guarda os meus pensamentos logo no começo deste dia. Não deixa o medo sentar na primeira cadeira da minha alma. Não deixa a ansiedade tomar o lugar da tua palavra. Não deixa a aflição definir o ritmo dos meus passos. Eu sei, Senhor, que há muitas coisas ao meu redor que tentam me desorganizar por dentro. Há notícias que pesam, há demandas que cansam, há pessoas que exigem, há situações que fogem do meu controle, há memórias que me enfraquecem, há preocupações que aparecem antes mesmo do sol nascer. Mas acima de tudo isso está a tua presença. Acima de tudo isso está a tua voz. Acima de tudo isso está a tua fidelidade. Por isso eu peço, silencia em mim todo ruído que me afasta do descanso. Faz calar o que alimenta pânico. Faz calar o que espalha tormento. Faz calar o que tenta me convencer de que eu estou sozinho nesta batalha. Senhor, eu preciso do teu descanso. Eu preciso daquela paz que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Eu preciso daquela paz que entra no coração e organiza aquilo que estava desorganizado. Eu preciso daquela paz que segura a mente quando os pensamentos querem correr para o pior cenário. Eu preciso daquela paz que me permite respirar fundo e lembrar que tu ainda estás no controle. Derrama sobre mim nesta manhã uma paz firme, uma paz limpa, uma paz que não é superficial, uma paz que alcança as áreas mais cansadas da minha alma. Toca, Senhor, onde o homem não enxerga. Toca nas memórias que ainda doem. Toca nos medos que eu alimentei sem perceber. Toca nas feridas que me deixaram mais desconfiado, mais defensivo, mais frio. Toca na minha fé ferida. Toca nas áreas onde eu me senti desanimado. Toca no meu interior com teu Espírito Santo e sopra a vida de novo. Pai, eu também te peço proteção. Proteção sobre a minha casa, proteção sobre a minha família, proteção sobre cada ambiente por onde eu passar hoje, proteção sobre a minha mente quando eu estiver sozinho, proteção sobre o meu coração quando palavras erradas chegarem, proteção sobre os meus olhos para que eu não seja dominado pelo que gera medo, proteção sobre meus ouvidos para que eu não absorva toda a voz que semeia angústia, proteção sobre a minha caminhada, sobre minhas saídas e minhas entradas, sobre o caminho que eu preciso percorrer, sobre o lugar onde eu trabalho, sobre os compromissos que eu preciso cumprir, sobre os contatos que eu terei, sobre as decisões que eu vou tomar. Senhor, estende a tua mão e cerca a minha vida por todos os lados. Coloca a tua cobertura sobre mim. Que eu ande hoje debaixo das tuas asas, que eu viva este dia consciente de que o Senhor é escudo ao meu redor. Eu te apresento também cada pessoa que eu amo. Tu sabes quem ocupa meu pensamento logo cedo. Tu sabes por quem eu me preocupo. Tu sabes onde o meu coração aperta quando penso na minha casa, nos meus filhos, nos meus pais, nos meus irmãos, na minha esposa, nos meus parentes, nos meus amigos, nas pessoas que o Senhor me confiou. Guarda cada um deles. Livra de acidentes, de violência, de enfermidades, de decisões erradas, de caminhos escuros, de companhias destrutivas, de ambientes pesados, de notícias ruins, de armadilhas visíveis e invisíveis. Que a tua mão seja sobre a minha casa como muralha. Que a tua presença repouse sobre aqueles que eu amo. Que haja proteção
quando eu não puder acompanhar. Que haja livramento quando eu nem souber pelo que deveria orar. Que haja paz onde existe tensão. Que haja reconciliação onde houve ferida. Que haja sustento onde existe preocupação. Que haja consolo onde existe tristeza. Senhor, guarda a minha casa. Pai, nesta manhã eu também te peço direção. Tu conheces os caminhos que estão diante de mim. Tu sabes das decisões que eu preciso tomar. Tu sabes das conversas que eu preciso ter. Tu sabes das portas que estão abertas e das que precisam permanecer fechadas. Tu sabes das escolhas pequenas e das grandes. Tu sabes do que parece simples e do que tem pesado demais sobre a minha mente. Eu não quero andar pelo impulso do medo. Eu não quero tomar decisões apenas pela pressão. Eu não quero correr na frente da tua vontade. Eu peço que o teu Espírito Santo me conduza. Mostra o caminho certo. Inclina meu coração para o que é reto. Fecha a porta errada, mesmo que eu não entenda na hora. Abre o caminho necessário no tempo certo. Dá discernimento para perceber o que vem de ti e o que só parece bom por fora. Não me deixa ser guiado pela ansiedade. Não me deixa agir pela carência. Não me deixa escolher com base no desespero. Leva-me pela vereda da sabedoria. Leva-me por caminhos de paz. Senhor, fortalece a minha fé. Eu reconheço diante de ti que há dias em que eu me sinto fraco. Há dias em que a minha alma se abala com facilidade. Há dias em que eu oro, mas logo em seguida a preocupação volta. Há dias em que eu leio a tua palavra, mas a pressão do ambiente parece tentar sufocar aquilo que ouvi. Há dias em que eu me vejo repetindo perguntas, lutando contra pensamentos cansados, tentando permanecer firme, mesmo com o peito pesado. Mas eu não quero viver dominado por isso. Eu te peço, reacende dentro de mim uma confiança simples e profunda. Não uma confiança baseada no que eu vejo, mas no que tu és. Não uma confiança sustentada por emoções passageiras, mas pela verdade eterna da tua palavra. Não uma confiança arrogante, mas uma confiança humilde que descansa no teu caráter. Faz-me lembrar de quem tu és quando eu esquecer de quem sou. Faz-me lembrar do que tu já fizeste quando a memória do medo tentar apagar os teus livramentos. Faz-me lembrar que tu nunca perdeste o controle nem por um segundo. Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo pensamento insistente que tenta me empurrar para o desespero. Eu rejeito toda voz interior que tenta me convencer de que nada vai mudar, de que eu estou sozinho, de que não vale a pena continuar confiando. Eu rejeito todo peso que tenta se estabelecer como verdade absoluta sobre o meu dia. Eu rejeito a mentira de que a crise de fé é o meu destino final. Eu rejeito a ideia de que o medo manda em mim. Eu declaro, em nome de Jesus, que a última palavra sobre a minha vida não vem da ansiedade, não vem do caos, não vem da ameaça, não vem da aparência das coisas. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem da fidelidade de Deus. A última palavra vem do Deus que me sustenta, me guarda, me vê e me conhece. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo traga ordem onde existe confusão. Há áreas da minha vida que parecem embaralhadas. Há emoções misturadas. Há cansaço físico mexendo com o meu discernimento. Há questões mal resolvidas ocupando espaço dentro de mim. Há lembranças que às vezes voltam e roubam o brilho da esperança. Mas eu sei que tu és Deus de ordem, Deus de paz, Deus de restauração. Por isso eu te peço, alinha o que está desalinhado, cura o que ficou ferido, limpa o que ficou contaminado pelo medo, fortalece o que enfraqueceu com o tempo, levanta o que se curvou sob o peso da batalha, restitui o ânimo, renova a clareza, reposiciona o meu interior diante da tua presença. Eu te peço também, Senhor, por tudo aquilo que me assusta sem necessidade. Quantas vezes eu sofri antes da hora? Quantas vezes eu imaginei cenários que nem aconteceram? Quantas vezes eu entreguei energia emocional a problemas que nem chegaram?
Quantas vezes eu deixei o medo tomar o lugar da confiança e o tormento ocupar o lugar da oração. Tem misericórdia de mim. Ensina-me a viver um dia de cada vez. Ensina-me a lidar com o que está diante de mim, sem me perder no que ainda nem chegou. Ensina-me a lançar sobre ti toda a minha ansiedade. Ensina-me a descansar naquilo que o Senhor já prometeu. Ensina-me a lembrar que eu não sou sustentado pela minha capacidade de prever tudo. Eu sou sustentado pela tua mão. Pai, eu oro por quem está começando este dia emocionalmente exausto, por quem dormiu pouco, por quem acordou várias vezes durante a noite, por quem levantou já com o peito pesado, por quem está vivendo luto, por quem recebeu uma notícia difícil, por quem está aguardando o resultado de exame, por quem está carregando medo por causa de um diagnóstico, por quem está vivendo pressão financeira, por quem teme faltar o básico dentro de casa, por quem está com a família em crise, por quem se sente sozinho, por quem se sente distante de ti, por quem tenta ser forte o tempo inteiro e não consegue mais sustentar essa aparência. Senhor, visita cada vida agora, toca cada coração agora, entra nos ambientes onde existe choro silencioso, entra nos quartos onde existe cansaço acumulado, entra nas casas onde existe tensão, entra nos lugares onde a mente está em guerra e manifesta tua paz, tua presença e tua proteção. Tu és o Deus que guarda no secreto. Tu és o Deus que age onde ninguém está vendo. Tu és o Deus que sustenta o homem por dentro antes mesmo de mudar as circunstâncias por fora. E eu te agradeço por isso, porque muitas vezes a tua primeira obra em nós não é ao redor, é dentro. O Senhor começa aquietando a alma, fortalecendo o coração, reposicionando os pensamentos, restaurando a esperança. E quando isso acontece, mesmo que o cenário ainda esteja em movimento, o homem já não está no mesmo lugar por dentro. Eu te agradeço porque nesta manhã o Senhor já está operando no interior daqueles que oram comigo. O Senhor já está tocando áreas escondidas. O Senhor já está curando desgastes antigos. O Senhor já está soprando paz sobre mentes cansadas. O Senhor já está derramando calma sobre corações agitados. Pai, faz-me lembrar ao longo deste dia que eu habito no teu esconderijo. Quando o ambiente ficar pesado, faz-me lembrar. Quando o telefone trouxer uma notícia que tente me desestabilizar, faz-me lembrar. Quando o medo quiser correr na frente da fé, faz-me lembrar. Quando a pressa quiser me roubar da tua presença, faz-me lembrar. Quando a irritação quiser tomar conta das minhas palavras, faz-me lembrar. Quando o cansaço quiser me empurrar para a incredulidade, faz-me lembrar. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o Deus em quem eu confio. Escreve essa verdade na minha mente de forma viva, grava essa convicção no meu coração de modo profundo, que essa verdade me acompanhe enquanto eu trabalho, enquanto eu caminho, enquanto eu resolvo problemas, enquanto eu atravesso conversas difíceis, enquanto eu enfrento o que precisa ser enfrentado. Senhor, eu não quero apenas sobreviver a este dia, eu quero atravessá-lo contigo. Eu não quero apenas empurrar as horas, eu quero perceber tua presença nas pequenas coisas, quero notar tua mão nos detalhes, quero reconhecer teu cuidado nos livramentos silenciosos, quero agradecer pelas portas fechadas que foram proteção, quero agradecer pelas pausas que foram cuidado, quero agradecer pelos nãos que me preservaram, quero agradecer pelas respostas que ainda estão em processo. Quero agradecer porque mesmo quando eu não entendo tudo, o Senhor continua sendo bom. E a tua bondade não depende do meu entendimento completo. A tua bondade continua sendo bondade até quando eu estou cansado demais para interpretar a vida com clareza. Pai,
Há pessoas que começaram este dia sentindo-se fracas espiritualmente por causa de falhas passadas. Há homens carregando culpa, vergonha, arrependimento, peso na consciência, sensação de inadequação. Há quem pense que não merece pedir abrigo porque errou. Há quem ache que precisa primeiro se consertar para só depois se aproximar. Mas nesta manhã eu peço que o Senhor quebre essa mentira. Que todo homem que está voltando para a tua presença entenda que a porta da graça continua aberta, que a misericórdia se renova, que o sangue de Jesus continua tendo poder, que o arrependimento sincero encontra acolhimento em ti, que o cansado encontra abrigo, que o quebrado encontra reconstrução, que o ferido encontra cura, que o que caiu pode levantar pela tua mão. Senhor, atrai para perto aquele que se sentiu longe demais. Abraça com tua presença aquele que achou que já não tinha mais lugar. Eu te peço, Senhor, por livramento nas áreas visíveis e invisíveis. Livra de acidentes, livra de armadilhas, livra de palavras destrutivas, livra de decisões precipitadas, livra de alianças erradas, livra de ambientes contaminados, livra de tudo aquilo que tenta roubar a paz, destruir a fé e enfraquecer o coração. Livra também da autossuficiência que nos afasta do abrigo. Livra da frieza espiritual que entra devagar. Livra do cinismo que nasce da dor. Livra do desânimo que paralisa a oração. Livra da incredulidade que se disfarça de proteção emocional. Livra do orgulho de querer resolver tudo sozinho. Livra do hábito de buscar 1000 recursos antes de correr para a tua presença. Traz de volta o nosso coração para o centro da confiança em ti. Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra não diz apenas que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. A tua palavra também diz que isso não chegará a mim da forma como o medo anuncia. Isso significa que o caos não é soberano. A ameaça não é soberana. A estatística não é soberana. O ambiente não é soberano. O histórico da família não é soberano. A voz do terror não é soberana. O único soberano é o Senhor. E quando essa verdade entra na alma, algo muda por dentro. O homem pode continuar responsável, prudente, vigilante, mas ele deixa de ser governado pelo pânico. Ele para de viver como alguém desprotegido. Ele aprende a caminhar como alguém coberto. Ele começa a enfrentar o dia não com arrogância, mas com confiança humilde. Não com negação da realidade, mas com consciência da tua presença. Pai, visita também aqueles que têm sentido o coração endurecendo por causa da dor. Quando a luta se prolonga, às vezes o homem tenta se proteger ficando frio. Às vezes ele começa a orar sem expectativa. Às vezes ele vai perdendo a capacidade de se alegrar. Às vezes ele se acostuma com a tensão. Às vezes ele já espera o pior como mecanismo de defesa. Mas nesta manhã eu peço que o Senhor desfaça essa couraça. Amolece o que endureceu. Sensibiliza o que ficou insensível. Renova a capacidade de confiar. Renova a capacidade de esperar. Renova a capacidade de perceber o teu agir. Não deixa que a dor transforme a alma em um lugar seco. Faz brotar esperança outra vez. Faz brotar oração viva outra vez. Faz brotar fome pela tua presença outra vez. Eu te peço também, Senhor, por equilíbrio emocional neste dia. Ajuda-me a responder sem explosão. Ajuda-me a ouvir sem absorver o peso de tudo. Ajuda-me a trabalhar sem me perder de mim mesmo. Ajuda-me a servir sem adoecer por dentro. Ajuda-me a colocar limites com sabedoria. Ajuda-me a discernir quando devo avançar e quando devo esperar. Ajuda-me a não carregar fardos que não são meus. Ajuda-me a não assumir responsabilidades que o Senhor não me deu. Ajuda-me a entender que nem tudo depende de mim. Ensina-me a fazer a minha parte e a descansar no que pertence ao Senhor. Ensina-me a viver com diligência, mas sem desespero. Ensina-me a caminhar com seriedade, mas sem peso excessivo. Ensina-me a permanecer sensível à tua voz no meio das tarefas do dia.
Senhor, eu oro pelos relacionamentos que serão parte deste dia. Guarda minhas palavras, guarda meu tom, guarda meu coração, para que eu não descarregue em pessoas próximas aquilo que é fruto do meu cansaço. Dá-me mansidão para lidar com pressões. Dá-me sabedoria para conversas importantes. Dá-me domínio próprio diante da irritação. Dá-me discernimento para perceber quando o silêncio é melhor do que uma reação apressada. Guarda-me da impulsividade, guarda-me da grosseria, guarda-me da impaciência, que a tua paz governe até a minha forma de falar. Que a tua presença me acompanhe até nas coisas simples, nas respostas rápidas, nos encontros inesperados, nos pequenos atritos que poderiam roubar o clima do meu coração. Senhor, que eu carregue hoje mais da tua presença do que do meu peso. Pai, eu declaro nesta manhã que a minha casa pertence ao Senhor, meu coração pertence ao Senhor, minha mente pertence ao Senhor, meus caminhos pertencem ao Senhor, meus planos pertencem ao Senhor, minha família pertence ao Senhor. Meu futuro pertence ao Senhor. Minhas preocupações pertencem ao Senhor. Minhas batalhas pertencem ao Senhor. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu fui alcançado pela tua graça e agora escolho me esconder em ti. Eu não quero me movimentar fora do teu abrigo. Eu não quero construir segurança em coisas frágeis. Eu não quero depositar minha paz em circunstâncias que mudam. Eu quero permanecer debaixo da tua cobertura. Eu quero fazer de ti a minha habitação. Eu quero voltar a ti toda vez que o medo tentar me arrastar para longe. Senhor, há lembranças dentro de mim que ainda me assustam. Experiências passadas que deixaram marcas, portas que se fecharam de forma dolorosa, perdas que me abalaram, notícias antigas que ainda ecoam, momentos em que eu me senti tão vulnerável que até hoje certas situações despertam um alarme dentro de mim. Eu te peço cura para essas marcas. Eu te peço liberdade para áreas que foram aprisionadas pelo trauma. Eu te peço descanso para memórias que ainda ativam o medo. Eu te peço que a tua presença visite lugares do meu interior onde eu ainda reajo pela ferida e não pela fé. Eu não quero negar o que vivi, mas eu também não quero continuar aprisionado ao que aconteceu. Leva-me para um lugar de restauração. Leva-me para um lugar onde eu consiga respirar sem sentir que estou sempre na beira de um novo colapso. Leva-me para um lugar onde o passado não governe o presente. Pai, eu te peço também por provisão. Tu conheces as pressões financeiras, tu conheces os boletos, as contas, os compromissos, as limitações, os medos relacionados ao sustento. Tu sabes como a falta de segurança material mexe com a mente e tenta roubar a paz logo cedo. Mas eu declaro que a minha fonte não está apenas no que eu vejo. Minha fonte está em ti. Tu és o Deus que sustenta. Tu és o Deus que abre caminho. Tu és o Deus que dá sabedoria, estratégia, favor, oportunidade e provisão no tempo certo. Dá-me responsabilidade para administrar bem. Dá-me discernimento para não agir pelo desespero. Dá-me serenidade para não ceder ao pânico. E, acima de tudo, guarda meu coração para que a escassez não me transforme num homem dominado pelo medo. Sustenta minha casa, supre o necessário, abre portas honestas, direciona meus passos. Dá-me graça para atravessar esta fase com dignidade, fidelidade e confiança. Senhor, se existe alguém orando comigo e carregando o peso de uma enfermidade, visita agora com tua misericórdia. Se existe alguém aguardando exame, consulta, cirurgia, diagnóstico, tratamento, visita com tua paz. Se existe alguém enfraquecido pelo corpo cansado, visita com tua força. Se existe alguém emocionalmente drenado por acompanhar a dor de alguém que ama, visita com teu consolo. Estende tua mão sobre hospitais, quartos, corredores, cadeiras de espera, receitas, resultados, remédios, noites mal dormidas, incertezas e medos. Dá serenidade para atravessar cada etapa. Dá suporte aos familiares. Dá ânimo aos cansados. Dá esperança aos abatidos. E que mesmo nesse vale, a tua presença seja percebida com clareza.
Que ninguém se sinta abandonado, que ninguém se sinta esquecido, que ninguém pense que está passando por isso sozinho. Pai, eu também te peço por aqueles que vivem debaixo de uma pressão silenciosa para ser fortes o tempo todo. Homens que sustentam, decidem, resolvem, protegem, organizam, trabalham, servem e se acostumaram a não falar do que sentem. Homens que acham que fraqueza é parar um pouco. Homens que carregam tanto por tanto tempo que nem sabem mais nomear o que acontece dentro deles. Hoje eu te peço, visita esses corações. Ensina esses homens a descansar em ti sem culpa. Ensina esses homens a orar sem medo de parecer frágeis diante de ti. Ensina esses homens a lançar sobre ti o que está pesado demais. Ensina esses homens a não confundir dureza com maturidade. Traz leveza, traz verdade, traz respiração interior. Traz um lugar seguro onde eles possam ser sustentados pelo Senhor. Senhor, ao longo deste dia, quando a fé quiser falhar, lembra-me da tua palavra. Quando a insegurança vier, lembra-me da tua palavra. Quando eu sentir vontade de ceder ao pior pensamento, lembra-me da tua palavra. Quando eu for tentado a acreditar que tudo depende de mim, lembra-me da tua palavra. Quando eu me sentir exposto, lembra-me da tua palavra. Quando eu me sentir pequeno diante do tamanho da luta, lembra-me da tua palavra. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Que esse versículo não seja apenas uma frase bonita na minha memória. Que ele seja uma espada na minha mente contra o medo. Que ele seja um escudo no meu coração contra o pânico. Que ele seja uma coluna de firmeza dentro de mim quando tudo ao redor parecer instável. Pai, eu te agradeço pelas vezes em que o Senhor já me guardou e eu nem percebi. Eu te agradeço pelos livramentos de que só o céu tem notícia completa. Eu te agradeço pelas interrupções que foram cuidado. Eu te agradeço pelas mudanças de rota que foram proteção. Eu te agradeço pelas batalhas que não avançaram. Eu te agradeço pelas noites em que eu pensei que não suportaria, e mesmo assim o Senhor me sustentou até a manhã seguinte. Eu te agradeço pelas vezes em que a minha fé estava pequena, mas a tua fidelidade permaneceu grande. Eu te agradeço porque, se eu estou aqui agora, é porque a tua mão me trouxe até este momento. Se eu ainda respiro, é porque a tua misericórdia me alcançou. Se eu ainda posso orar, é porque a tua graça não me abandonou. E nesta manhã eu também quero te agradecer pelo que o Senhor ainda fará, não com exigência, mas com confiança. Eu te agradeço porque o Senhor continuará sendo meu abrigo hoje. Eu te agradeço porque o Senhor irá à minha frente. Eu te agradeço porque o Senhor estará comigo nas conversas, nos desafios, nas decisões, nos deslocamentos, nos imprevistos e nas demandas. Eu te agradeço porque o Senhor me dará graça para aquilo que eu ainda não vi. Eu te agradeço porque o Senhor fortalecerá o meu coração na hora certa. Eu te agradeço porque o Senhor saberá me interromper se eu for para o caminho errado. Eu te agradeço porque o Senhor me preservará daquilo que poderia me destruir. Eu te agradeço porque o Senhor não cochila nem dorme. Eu te agradeço porque tua atenção sobre mim não falha. Senhor, eu não quero fazer desta oração apenas um momento bonito da manhã. Eu quero transformar esta verdade em postura espiritual ao longo do dia. Por isso eu declaro em nome de Jesus que hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho permanecer. Hoje eu escolho voltar meus pensamentos para a tua palavra toda vez que o medo tentar governar. Hoje eu escolho chamar de refúgio aquilo que tu és, e não aquilo que o mundo me oferece. Hoje eu escolho lembrar que a minha proteção não está em controlar tudo, mas em habitar em ti. Hoje eu escolho entregar o que eu não posso resolver imediatamente. Hoje eu escolho andar com sobriedade e paz. Hoje eu escolho não alimentar cenários que o Senhor não me mandou sustentar na mente. Hoje eu escolho respirar na tua presença. Pai, se em algum momento deste dia eu me sentir novamente abalado, que eu volte rápido para ti. Se eu sentir o peito apertar, que eu volte rápido para ti.
Se eu perceber minha mente acelerando, que eu volte rápido para ti. Se eu me vir irritado, cansado, ansioso ou pressionado, que eu volte rápido para ti. Não me deixa passar o dia inteiro longe do abrigo, enquanto tento provar para mim mesmo que consigo aguentar. Ensina-me a te buscar no primeiro sinal de guerra interior. Ensina-me a te consultar antes de me desesperar. Ensina-me a fazer pequenas pausas sagradas no meio da rotina para lembrar que o Senhor está presente. Ensina-me a transformar a tua presença no lugar para onde a minha alma corre, sem cerimônia, sem medo, sem demora. Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Eu entrego o que me feriu, o que me pesa hoje e o que ainda me preocupa sobre o amanhã. Eu entrego o que eu entendo e o que eu não entendo. Eu entrego as lágrimas que ainda não caíram e as que já caíram escondidas. Eu entrego a parte de mim que está cansada de lutar. Eu entrego a parte de mim que quer desistir. Eu entrego a parte de mim que ainda tenta se proteger sem confiar. Eu entrego tudo diante da tua cruz. E eu peço, cobre-me com tua paz, cobre-me com teu sangue, cobre-me com tua graça, cobre-me com tua presença. Que nada que o inimigo planejou prospere contra a minha mente. Que nada que o medo anunciou se estabeleça como governo dentro de mim. Que a tua verdade prevaleça. Pai, eu declaro sobre este dia que o Senhor vai à minha frente. O Senhor endireita veredas. O Senhor cerca meus passos. O Senhor sonda meu coração. O Senhor filtra aquilo que chega até mim. O Senhor fortalece minhas mãos para o trabalho. O Senhor renova minha mente. O Senhor coloca calma na minha voz. O Senhor me lembra de respirar. O Senhor me corrige quando necessário. O Senhor me consola quando necessário. O Senhor me guarda quando eu saio. O Senhor me guarda quando eu retorno. O Senhor me acompanha na luz do dia e continua sendo o mesmo quando a noite chegar. Nada foge ao teu olhar. Nada escapa ao teu cuidado, nada é grande demais para a tua mão. Eu declaro também que minha mente descansa no Senhor. Meu coração descansa no Senhor, minha casa descansa no Senhor, minha família está nas mãos do Senhor, meus caminhos estão nas mãos do Senhor. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu esconderijo, o Senhor é meu lugar seguro, o Senhor é meu livramento, o Senhor é meu sustento, o Senhor é minha direção, o Senhor é minha paz. E mesmo que haja caos ao redor, eu permanecerei de pé porque não estou sustentado apenas pela minha resistência. Eu estou sustentado pelo Deus vivo, pelo Altíssimo, pelo Onipotente, pelo Senhor que nunca falha. Pai, eu oro por quem está quase desistindo da caminhada espiritual porque se cansou de lutar. Eu oro por quem tem medo de admitir que está exausto. Eu oro por quem pensa que a crise de fé é prova de abandono. Eu oro por quem começou a se sentir culpado por não conseguir manter o mesmo ritmo de antes. Senhor, mostra a essas vidas que a tua presença continua acessível. Mostra que ainda existe abrigo. Mostra que ainda existe renovo. Mostra que ainda existe sustento. Mostra que ainda existe caminho. Mostra que o Senhor não afastou o cansado. Mostra que o Senhor não apagou a brasa que fumega. Mostra que o Senhor continua chamando para perto. E que esse dia seja um marco de retorno, de reposicionamento, de reencontro com a paz que vem de ti. Eu te peço também, Senhor, por disciplina espiritual. Dá-me constância para voltar à tua palavra. Dá-me desejo de permanecer em oração. Dá-me sensibilidade para perceber quando estou sendo consumido pela pressa. Dá-me coragem para desacelerar por dentro. Dá-me fome pela tua presença maior do que a fome por controle. Dá-me prazer em estar contigo. Dá-me perseverança nos dias comuns. Dá-me fidelidade quando não houver emoção forte. Dá-me raízes profundas para que a minha fé não dependa apenas de momentos intensos, mas seja construída na permanência, no secreto, na repetição diária de escolher te buscar outra vez. Pai,
Ao encerrar esta oração, eu não quero sair dela do mesmo jeito que entrei. Talvez os problemas ainda existam. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez certas situações ainda exijam tempo. Mas eu creio que o Senhor já está fazendo algo dentro de mim. Eu creio que o Senhor já está me fortalecendo por dentro. Eu creio que o Senhor já está reorganizando meus pensamentos. Eu creio que o Senhor já está silenciando parte do ruído. Eu creio que o Senhor já está restaurando minha capacidade de confiar. Eu creio que o Senhor já está me cobrindo com paz. Eu creio que o Senhor já está me lembrando de que eu não estou sozinho. E eu escolho terminar esta manhã com essa convicção. O caos não vai me definir. O medo não vai me governar. A crise não vai me paralisar. O Senhor vai me manter de pé. Por isso eu digo mais uma vez, com fé talvez pequena, mas sincera: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o Deus em quem eu confio. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas isso não me alcançará da forma como o pânico tenta anunciar, porque eu estou escondido no Altíssimo. Eu estou guardado debaixo das asas do Senhor. Eu estou cercado pela fidelidade de Deus. Eu estou sustentado pela mão que não falha. Eu estou acompanhado pelo Espírito Santo. Eu estou sendo conduzido pela graça. Eu não estou sozinho. Eu não estou largado. Eu não estou esquecido. Eu pertenço ao Senhor. E se em algum momento deste dia as lágrimas vierem, que elas caiam no lugar certo diante de ti. E se em algum momento a fraqueza se manifestar, que ela me leve de volta ao abrigo e não para longe dele. E se em algum momento eu não souber o que fazer, que eu pare e me lembre de que o Senhor continua sendo Deus. E se em algum momento eu for tentado a acreditar no pior, que a tua palavra se levante dentro de mim como luz. E se em algum momento o caos parecer alto demais, que a tua voz seja ainda mais alta no meu interior. Guarda-me, Senhor. Sustenta-me, Senhor. Conduze-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Ensina-me a viver este dia debaixo da tua cobertura. Eu oro assim, crendo não na minha força, mas no teu poder. Crendo não no controle das circunstâncias, mas na soberania do teu nome. Crendo não na aparência do momento, mas na firmeza da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Senhor, antes de encerrar, eu ainda quero colocar diante de ti aquelas áreas da vida que costumam ser deixadas para depois, mas que silenciosamente roubam a paz. Eu coloco diante de ti a pressa que me empurra para um dia acelerado demais. Eu coloco diante de ti a comparação, quando eu olho para a vida dos outros e começo a achar que estou atrasado, que estou ficando para trás, que comigo tudo é mais difícil. Eu coloco diante de ti a cobrança excessiva, aquela voz dura dentro de mim que nunca reconhece o esforço, nunca celebra os pequenos avanços e sempre exige mais. Eu coloco diante de ti o perfeccionismo que cansa, o medo de falhar, o medo de decepcionar, o medo de não dar conta. Eu coloco diante de ti a necessidade de aprovação, o peso de querer ser aceito por todos, o desgaste de tentar manter uma imagem que por dentro eu já não consigo sustentar. Senhor, toma essas áreas nas tuas mãos e quebra todo jugo que não veio de ti. Eu sei que muitas vezes a crise de fé não começa com grandes acontecimentos. Ela começa em pequenas concessões interiores. Começa quando eu deixo de descansar em ti e volto a confiar apenas em mim. Começa quando eu me alimento mais das preocupações do que da tua palavra. Começa quando eu passo mais tempo ouvindo a ansiedade do que ouvindo o teu espírito. Começa quando eu me acostumo a viver tenso, reativo, inquieto e já nem percebo que a paz foi se afastando devagar. Por isso, eu te peço vigilância espiritual. Dá-me lucidez para perceber cedo aquilo que está me roubando. Dá-me discernimento para identificar o que entra no meu coração sem autorização. Dá-me sensibilidade para notar quando a alma está ficando sobrecarregada antes que eu chegue ao limite. Ensina-me a cuidar do meu interior diante de ti. Pai, eu também.
Te apresento as primeiras horas deste dia, porque muitas vezes é logo cedo que a batalha começa. É logo cedo que a mente tenta abrir muitas janelas ao mesmo tempo. É logo cedo que o coração lembra do que está pendente. É logo cedo que o medo tenta se antecipar. Então eu te peço, consagra minhas manhãs, que o meu primeiro refúgio seja a tua presença, que o meu primeiro pensamento de segurança esteja em ti, que a minha primeira reação diante da pressão seja oração e não pânico, que a minha primeira lembrança seja a tua fidelidade e não o histórico das minhas derrotas, que a minha primeira convicção seja esta: eu não começo o dia sozinho. Eu começo o dia acompanhado pelo Deus que não me abandona. Senhor, quando eu precisar sair de casa, vai comigo. Guarda meu caminho. Guarda o veículo que eu usar. Guarda as estradas, as ruas, os trajetos curtos e os mais longos. Guarda os lugares onde eu vou parar. Guarda os encontros inesperados. Guarda os ambientes de trabalho. Guarda os espaços onde eu vou servir, falar, esperar e resolver. Dá-me paz no deslocamento, dá-me prudência, dá-me atenção. Dá-me serenidade diante do trânsito, diante de atrasos, diante de pequenos contratempos que facilmente poderiam roubar minha paz. Não deixa que detalhes banais se transformem em gatilhos para um dia inteiro de tensão. Ensina-me a preservar a paz. Ensina-me a manter o coração ancorado em ti, até nas coisas aparentemente comuns. Pai, eu também consagro a minha agenda ao Senhor. Tu sabes o que eu planejei e tu sabes o que fugirá ao meu planejamento. Tu sabes das tarefas, dos horários, das demandas, das cobranças, das reuniões, dos telefonemas, das mensagens, das interrupções, dos imprevistos. Dá-me graça para viver com responsabilidade, sem ser esmagado pela sensação de urgência constante. Dá-me sabedoria para distinguir o importante do desnecessário. Dá-me disciplina para fazer o que precisa ser feito. Dá-me humildade para aceitar limites. Dá-me equilíbrio para não me culpar por tudo o que eu não conseguir resolver hoje. E quando algo sair do controle, não deixa que isso se transforme em tormento dentro de mim. Lembra-me que a minha vida não está nas mãos da pressa, está nas mãos do Senhor. Senhor, eu oro pelos ambientes onde existe pressão espiritual e emocional. Lugares onde as pessoas convivem com dureza, ironia, tensão, indiferença, cobranças injustas, energia pesada, palavras que ferem. Muitos entram nesses ambientes todos os dias e sentem como se precisassem se proteger o tempo inteiro. Eu te peço, cerca essas vidas com teu favor. Dá discernimento para não absorver tudo. Dá cobertura para o coração não adoecer. Dá sabedoria para responder sem se contaminar. Dá força para permanecer íntegro. Dá portas de escape quando necessário. Dá paz por dentro quando o ambiente por fora estiver tumultuado, e se houver pessoas orando comigo que hoje entrarão em lugares que lhes causam ansiedade, que elas entrem cobertas pela tua mão e saiam preservadas pela tua graça. Pai, eu te apresento também aquilo que acontece quando ninguém está vendo. Os pensamentos da madrugada, as conversas internas, o medo do futuro, as perguntas sem resposta, a culpa antiga, os cenários inventados pela ansiedade, as memórias que voltam, as feridas que latejam, os ressentimentos escondidos, a sensação de insuficiência, a luta para perdoar, a dificuldade de confiar, o cansaço de tentar não desabar. Senhor, entra nesse secreto do coração. Não há quarto trancado para ti. Não há lugar escondido para teu olhar. Não há parte escura demais para a tua luz. Visita as regiões da alma onde eu não deixei ninguém entrar. Visita as áreas onde eu fui me fechando por medo de ser ferido de novo. Visita o que eu enterrei fundo demais. E cura com tua presença aquilo que nem sempre eu consigo explicar com palavras. Senhor, eu não quero que o medo me ensine a viver menor do que a graça que o Senhor me dá. Eu não quero tomar decisões sempre a partir da defesa. Eu não quero me mover somente para evitar dor.
Eu não quero chamar de prudência aquilo que na verdade é paralisia. Eu não quero permitir que a ansiedade defina até onde eu vou, com quem eu falo, o que eu tento, o que eu abandono, o que eu enfrento e o que eu adio. Eu peço que a tua presença me devolva liberdade interior, não liberdade irresponsável, mas liberdade em ti. Liberdade para obedecer sem me curvar ao pânico. Liberdade para avançar quando o Senhor mandar. Liberdade para esperar quando o Senhor mandar. Liberdade para dizer sim com paz e dizer não com serenidade. Liberdade para viver sem correntes invisíveis na alma. Pai, às vezes o que mais cansa não é um grande problema, mas o acúmulo. É muita coisa pequena pesando ao mesmo tempo. É um detalhe no trabalho, uma preocupação em casa, uma dor no corpo, um gasto inesperado, uma palavra atravessada, uma notícia preocupante, uma pendência antiga, uma oração ainda sem resposta. E tudo isso junto vai drenando a força. Por isso eu peço, ajuda-me a não desprezar os sinais de cansaço. Ajuda-me a perceber quando preciso desacelerar por dentro. Ajuda-me a reconhecer que eu não sou máquina. Ajuda-me a honrar os limites que o próprio corpo revela. Ajuda-me a entender que descanso não é falta de fé, mas parte da tua sabedoria para a vida. Ajuda-me a lembrar que até na pausa o Senhor continua cuidando de mim. Senhor, eu coloco diante de ti meus pensamentos automáticos. Aqueles pensamentos que chegam antes da reflexão, que já supõem rejeição, fracasso, perda, vergonha, humilhação, escassez, abandono. Quantas vezes eles aparecem rápidos e tentam se instalar como verdade? Quantas vezes eles se vestem de lógica, mas na verdade são medo falando alto? Hoje eu te peço, reeduca meu interior pela tua palavra, que eu não concorde com toda ideia que surge na minha mente, que eu aprenda a filtrar, que eu aprenda a confrontar, que eu aprenda a responder ao medo com verdade. Se o pensamento disser que estou sozinho, lembra-me da tua presença. Se disser que vai dar tudo errado, lembra-me da tua soberania. Se disser que eu não vou suportar, lembra-me da tua força. Se disser que acabou, lembra-me das tuas promessas. Pai, eu também te peço por pureza de foco. Há tantas distrações, tantas vozes, tantas opiniões, tantos conteúdos tentando capturar a mente. É tão fácil ficar espalhado por dentro. É tão fácil perder horas alimentando aquilo que só aumenta a inquietação. Dá-me sabedoria para escolher bem o que entra no meu coração. Dá-me disciplina para me afastar do que me rouba a paz. Dá-me sensibilidade para perceber quando algo aparentemente inofensivo está, na verdade, me deixando espiritualmente inquieto. Dá-me coragem para desligar o que precisa ser desligado. Dá-me fome por aquilo que edifica. Dá-me sede da tua presença maior do que a curiosidade por aquilo que só alimenta a ansiedade. Que o meu interior se torne um lugar mais limpo para a tua voz habitar. Senhor, eu oro por restauração da confiança nas áreas em que fui ferido por pessoas. Porque nem sempre a crise de fé nasce apenas da luta com circunstâncias. Às vezes, ela se aprofunda quando o homem é ferido por quem ele respeitava, por quem ele amava, por quem ele ajudou, por quem ele nunca imaginou que causaria tanta dor. E então a alma fica desconfiada, endurecida, vigiando tudo, esperando nova decepção. Pai, eu não quero carregar esse veneno por dentro. Cura minhas feridas relacionais. Dá-me maturidade para lidar com o passado sem permitir que ele destrua meu futuro. Dá-me discernimento para construir limites saudáveis, sem levantar muros onde o Senhor quer trazer cura. Dá-me liberdade para não viver prisioneiro daquilo que outros fizeram comigo. O Senhor é capaz de restaurar o coração sem torná-lo ingênuo. Faz isso em mim. Pai, eu coloco diante de ti o meu serviço, o meu trabalho, as minhas responsabilidades práticas. Não deixa que eu viva desconectado do Senhor nas tarefas comuns. Não deixa que o dia seja dividido entre um momento espiritual e muitas horas sem consciência da tua presença. Eu quero
Te carregar comigo enquanto produzo, enquanto organizo, enquanto resolvo, enquanto atendo, enquanto estudo, enquanto limpo, enquanto construo, enquanto cuido, enquanto sustento, enquanto faço o que precisa ser feito. Santifica o ordinário, santifica o cotidiano, santifica as tarefas simples. Que eu reconheça que o Senhor está comigo não só nos momentos intensos de oração, mas também nos detalhes repetidos da rotina. Senhor, eu te peço por sobriedade quando vierem boas notícias também. Porque nem só a dor testa a fé. Às vezes o alívio também testa. Às vezes, quando as coisas melhoram, o homem relaxa espiritualmente, se distrai, se afasta do secreto, volta a confiar em si. Por isso eu te peço, guarda-me tanto no vale quanto no tempo de respiro. Guarda-me na escassez e guarda-me na abundância. Guarda-me quando eu estiver chorando e guarda-me quando eu estiver aliviado. Não deixa que a minha alma só te procure na urgência. Faz de mim um homem constante. Um homem que te busca no dia difícil e no dia tranquilo. Um homem que reconhece tua mão no livramento e continua humilde depois dele. Pai, eu também te apresento os sonhos que ainda não se cumpriram. Existem desejos antigos, projetos guardados, pedidos repetidos, orações feitas por anos, expectativas que pareciam próximas e depois se distanciaram. Às vezes, isso produz um cansaço silencioso, uma dor mansa, uma espécie de luto pelo que ainda não aconteceu. Senhor, visita essa área do coração. Onde houver frustração, traz consolo. Onde houver espera longa, traz sustento. Onde houver confusão, traz discernimento. Se algo precisa ser deixado em tuas mãos de forma definitiva, dá-me coragem. Se algo ainda precisa ser perseverado em oração, dá-me fôlego. Mas em qualquer caso, não deixa que a demora me faça duvidar do teu amor. Não deixa que o tempo me convença de que fui esquecido. O Senhor continua sendo bom, mesmo quando eu ainda não recebi o que pedi. Senhor, eu oro pela minha saúde emocional. Dá-me capacidade de perceber quando preciso de ajuda, quando preciso abrir o coração, quando preciso parar, quando preciso reorganizar a vida por dentro. Livra-me da ideia de que ignorar a dor é espiritualidade. Livra-me da ideia de que sentir peso é sinal automático de fracasso. Livra-me do orgulho que me impede de admitir necessidade. Dá-me humildade para buscar apoio adequado quando necessário. Dá-me sabedoria para cuidar do que o Senhor me confiou. O meu interior também precisa ser tratado com responsabilidade. E eu te peço que toda decisão de cuidado seja guiada pela tua paz, pela tua verdade e pela tua mão. Pai, eu coloco diante de ti o meu sono da próxima noite, mesmo estando ainda no começo deste dia. Porque muitas vezes a ansiedade já tenta sequestrar a noite logo pela manhã, fazendo o homem pensar que mais tarde vai ser difícil de novo, que o descanso vai faltar de novo, que a mente vai correr de novo. Eu não aceito viver prisioneiro dessa antecipação. Eu entrego desde já ao Senhor a minha noite futura. Entrego meu descanso de hoje ao Senhor. Entrego minhas horas ao Senhor. Entrego meus ciclos ao Senhor e peço que o mesmo Deus que me guarda nesta manhã seja o Deus que me acalmará quando a noite voltar. Que eu não viva o dia temendo a madrugada. Que eu viva o dia na confiança de que o Senhor guarda todas as horas. Senhor, eu te peço por contentamento santo, não um contentamento passivo que se acomoda ao que precisa mudar, mas um contentamento que livra o coração da inquietação constante. Há homens que nunca descansam, porque sempre sentem que falta alguma coisa para só então viver em paz. Falta mais dinheiro, falta mais segurança, falta mais reconhecimento, falta uma resposta específica, falta uma mudança externa. E assim, a alma adia o descanso para um futuro que nunca chega. Mas hoje eu peço que o Senhor me ensine a encontrar repouso em Ti, aqui e agora, no meio do processo, sem negar as necessidades reais, mas sem entregar a minha paz à próxima circunstância. Tu és suficiente para sustentar meu coração hoje. Pai,
Eu me lembro de que o Salmo 91 não é apenas um texto para momentos de perigo extremo. Ele é também um convite diário para viver debaixo da tua cobertura. Não é um versículo para ser lembrado somente quando tudo aperta. É uma postura de vida, é uma forma de habitar, é um chamado para fazer do Senhor a minha morada. E isso muda tudo, porque quando o Senhor se torna morada, eu deixo de visitar tua presença só em emergências. Eu começo a permanecer, eu começo a voltar repetidamente ao lugar secreto. Eu começo a construir raízes, eu começo a conhecer a paz, não como evento raro, mas como fruto de permanência. Senhor, ensina-me a habitar, ensina-me a permanecer, ensina-me a voltar, quantas vezes forem necessárias, até que o meu coração aprenda a descansar em Ti de verdade. Senhor, eu oro também contra o sentimento de abandono que às vezes tenta crescer em períodos de silêncio. Quando algumas orações demoram, quando certas situações persistem, quando o céu parece quieto, o coração humano pode imaginar que tu te afastaste. Mas eu declaro nesta manhã que o teu silêncio nunca é abandono. O teu tempo nunca é descuido. A tua demora aparente nunca é indiferença. Tu continuas vendo, tu continuas ouvindo, tu continuas agindo onde eu ainda não consigo perceber. Dá-me maturidade para confiar também no silêncio. Dá-me firmeza para permanecer quando as emoções não ajudam. Dá-me paciência para continuar. Dá-me olhos espirituais para reconhecer sinais da tua presença, mesmo nos dias discretos. Pai, eu te entrego meu senso de identidade. Não deixa que eu me defina pelas crises que enfrento. Não deixa que eu me chame pelo nome daquilo que me feriu. Não deixa que eu reduza quem sou aos meus dias ruins, às minhas falhas, às minhas fragilidades, às minhas lutas emocionais. Eu sou teu. Eu fui alcançado por tua graça. Eu sou guardado por tua mão. Eu sou visto pelo teu olhar. Eu sou sustentado pela tua misericórdia. Quando o medo tentar me rotular, lembra-me de quem eu sou em ti. Quando a culpa tentar me prender ao passado, lembra-me da cruz. Quando a vergonha tentar me afastar do abrigo, lembra-me da graça. Quando a crise tentar definir a minha história, lembra-me de que o Senhor ainda está escrevendo meus dias. Senhor, eu oro para que este dia seja marcado por pequenos testemunhos da tua fidelidade. Talvez não sejam coisas espetaculares aos olhos de todos, mas serão preciosas para quem aprende a perceber tua mão. Um livramento discreto, uma conversa certa na hora certa, uma paz inesperada no meio de um assunto difícil. Uma força que chega no momento exato, uma porta que se abre, uma porta que se fecha para me proteger, um pensamento que se acalma, uma notícia melhor do que eu temia, um peso que diminui, uma certeza interior de que o Senhor está perto. Dá-me olhos para notar essas pequenas grandes manifestações do teu cuidado e que a gratidão me acompanhe para que eu não passe apressado por aquilo que o Senhor fizer. Pai, eu me coloco de novo diante de Ti e digo, eu não quero ser governado pelo ambiente. Eu não quero ser moldado pela tensão coletiva. Eu não quero viver contaminado pelo pânico que se espalha. Eu não quero chamar de normal uma vida constantemente assustada. Eu quero ser um homem sóbrio, firme, sensível, vigilante, mas guardado em paz. Eu quero ser um homem que transmite segurança porque está escondido em Ti. Eu quero ser um homem que chega em ambientes pesados, carregando a lembrança de que Deus ainda reina. Eu quero ser um homem que enfrenta a realidade sem negar sua complexidade, mas sem se prostrar diante dela. Forma isso em mim, Senhor. Senhor, eu te peço pelas conversões silenciosas do coração ao longo deste dia. Pequenos momentos em que eu escolherei de novo confiar. Pequenos momentos em que eu deixarei de ruminar o medo para repetir a tua palavra. Pequenos momentos em que eu respirarei e direi, o Senhor está comigo. Pequenos momentos em que eu decidirei não reagir de qualquer jeito.
Pequenos momentos em que eu lembrarei que habito no esconderijo do Altíssimo. Pequenos momentos em que eu deixarei de buscar controle absoluto e entregarei de novo o que não posso dominar. Usa esses momentos simples para reconstruir minha fé. Usa essas decisões discretas para fortalecer minhas raízes. Usa a repetição da confiança para curar o hábito da ansiedade. Pai, eu também te peço por alegria sóbria, não uma alegria forçada, mas uma alegria que nasce da tua presença. Uma alegria que pode coexistir com processos, uma alegria que não depende de perfeição, uma alegria humilde, profunda, estável. Restaura em mim o prazer de viver diante do Senhor. Restaura em mim a capacidade de perceber beleza no meio de dias comuns. Restaura em mim a leveza de quem sabe que não precisa resolver tudo hoje para poder respirar. Restaura em mim a confiança de que o Senhor cuida de mim até quando eu não consigo organizar tudo. Que a alegria do Senhor fortaleça meu interior de forma serena e verdadeira. Senhor, à medida que esta oração vai se encerrando, eu sinto que muitos que oram comigo precisavam apenas disso, serem lembrados de que ainda existe abrigo, serem lembrados de que ainda existe proteção, serem lembrados de que a crise de fé não é o fim, serem lembrados de que o Senhor não perdeu o governo, serem lembrados de que amanhã pode começar diferente quando o coração decide se esconder em Ti. Por isso eu te peço, sela esta palavra dentro de nós, que ela não seja roubada ao longo das próximas horas, que ela não se perca no barulho da rotina, que ela não seja abafada pelas primeiras pressões do dia. Guarda o que o Senhor falou, faz frutificar o que o Senhor plantou, consolida o que o Senhor começou, e eu volto a declarar com serenidade e convicção: o Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu abrigo, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha sombra, o Senhor é meu esconderijo, o Senhor é a minha paz quando o coração se agita, o Senhor é a minha firmeza quando as notícias balançam, o Senhor é a minha direção quando os caminhos parecem confusos, o Senhor é a minha sustentação quando a fé se sente pequena. O Senhor é o Deus que me mantém de pé mesmo no caos. E é em Ti que eu escolho começar este dia. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se existe algo pelo qual você quer que nós oremos, deixe também o seu pedido. Nós vamos permanecer em oração com você. E se você deseja começar os próximos dias assim, firmado na palavra e em oração, inscreva-se para estarmos juntos novamente amanhã. Que o Senhor guarde sua mente, sua casa e sua família. Que a paz de Cristo acompanhe cada passo do seu dia. Amém.